Título 8: A interpretação do inconsciente, noções gerais da terapia. É um engano acreditar que o inconsciente é inofensivo e pode ser utilizado como objeto de jogos sociais. Não é em toda e qualquer circunstância que o inconsciente se mostra perigoso. Não resta dúvida, mas cada vez que se manifesta uma neurose é sinal de que há no inconsciente um acúmulo especial de energia, uma espécie de carga que pode explodir. Aí todo cuidado é pouco. Para começar, não se sabe que tipo de reação provocamos quando iniciamos uma análise dos sonhos. Algo de invisível, de interior, pode ser acionado. Algo mais tarde provavelmente teria vindo à tona de uma forma ou de outra, mas que talvez também nunca se manifestaria. É como se na perfuração de um poço artesiano corrêssemos o risco de topar com um vulcão. Na presença de sintomas neuróticos, é preciso proceder com o máximo cuidado, mas os casos de neurose nem de longe são os mais perigosos. Existem pessoas aparentemente normais que não apresentam sintomas neuróticos específicos e que até se vangloriam de sua normalidade. Muitas vezes trata-se dos próprios médicos e educadores, exemplos de boa educação, que têm opiniões e hábitos de vida extremamente normais, mas cuja normalidade é uma compensação artificial de uma psicose latente, oculta. Os próprios interessados não desconfiam do seu estado. Seu pressentimento talvez só se exprima indiretamente pelo fato de demonstrarem um interesse acentuado pela psicologia e pela psiquiatria, sendo atraídos por essas coisas como a mariposa pela luz. Como a técnica analítica aciona o inconsciente e o traz à luz do dia, ela destrói nesses casos a compensação salutar e o inconsciente rompe em formas de fantasias que não podem mais ser contidas, acarretando consequentemente estados de excitação. Elas podem conduzir, eventualmente, direto à doença mental ou, antes que isso aconteça, provocar o suicídio. Estas psicoses latentes, infelizmente, não são tão raras como pode parecer. O perigo de casos desse tipo é uma ameaça constante para a pessoa que lida com a análise do inconsciente, mesmo que disponha de grande experiência e habilidade. A inabilidade às interpretações falsas ou arbitrárias, etc., podem pôr a perder casos que não teriam necessariamente uma conclusão trágica. Tal risco, aliás, não é exclusivo da análise do inconsciente, mas é inerente a qualquer
intervenção médica, na medida em que esta for errada. A afirmação de que a análise deixa as pessoas transtornadas é, obviamente, tão tola quanto a ideia bastante difundida de que o psiquiatra inevitavelmente enlouquecerá devido ao seu contínuo contato com doentes mentais. Abstração feita dos riscos do tratamento. O inconsciente em si já pode representar um perigo. Uma das formas mais comuns desse perigo é provocar acidentes. Acidentes de todo tipo, travessão em número bem maior do que o público possa imaginar. Travessão são causados por fatores de ordem psíquica, a começar por pequenos acidentes, como tropeçar, esbarrar, queimar os dedos, etc., até os acidentes automobilísticos e catástrofes alpinistas. Tudo pode ter origem psíquica e às vezes já está programado semanas ou até meses antes. Examinei grande número de casos dessa ordem e pude comprovar que muitas vezes, semanas antes, os sonhos já revelaram uma tendência autodestrutiva. Todos os acidentes provocados por descuido, como se diz, deveriam ser investigados sob este enfoque. Sabemos muito bem que não só tolices de maior ou menor importância podem suceder-nos quando por algum motivo não estamos bem, mas também estamos expostos a perigos que em dados momentos psicológicos podem até comprometer a vida. O ditado popular, fulano ou cicrano morreu na hora certa, exprime uma certa intuição quanto à causalidade psicológica secreta do caso. Da mesma forma, podem ser provocadas ou prolongadas as doenças físicas. Um funcionamento inadequado da psique pode causar tremendos prejuízos ao corpo, da mesma forma que, inversamente, um sofrimento corporal consegue afetar a alma, pois a alma e o corpo são separados, mas animados por uma mesma vida. Assim sendo, é rara a doença do corpo, ainda que não seja de origem psíquica, que não tenha implicações na alma. Mas não seria justo salientar unicamente o lado negativo do inconsciente. É comum o inconsciente ser desfavorável ou perigoso por não concordarmos e, portanto, nos opormos a ele. A atitude negativa em relação ao inconsciente, isto é, a ruptura com o mesmo, é prejudicial na medida em que a sua dinâmica é idêntica à energia dos instintos. A falta de solidariedade com o inconsciente significa ausência de instinto, ausência de raízes. Quando conseguimos estabelecer a função denominada função transcendente, suprime-se a desunião com o inconsciente, então o seu lado favorável nos sorri. A partir desse momento,
o inconsciente nos dá todo o apoio e estímulo que uma natureza bondosa pode dar ao homem em generosa abundância. O inconsciente encerra possibilidades inacessíveis ao consciente, pois dispõe de todos os conteúdos subliminais que estão no limiar da consciência, de tudo quanto foi esquecido, tudo que passou despercebido, além de contar com a sabedoria da experiência de incontáveis milênios depositada em suas estruturas arquetípicas. O inconsciente está em constante atividade e vai combinando seus conteúdos de forma a determinar o futuro, produz combinações subliminais, prospectivas, tanto quanto o nosso consciente, só que elas superam de longe em finura e alcance as combinações conscientes. Podemos confiar ao inconsciente a condução do homem quando este é capaz de resistir à sua sedução. O tratamento prático orienta-se pelo resultado terapêutico alcançado. O resultado pode sobreviver em qualquer etapa do tratamento, independentemente da gravidade ou da duração do mal. E, inversamente, o tratamento de um caso grave pode estender-se por muito tempo, sem atingir graus mais elevados de desenvolvimento, ou sem que os mesmos precisem ser atingidos. Existem, abre aspas, relativamente muitas pessoas que, mesmo depois de receber alta na terapia, percorrem etapas mais avançadas de transformação por amor ao próprio desenvolvimento. Logo, não é verdade que é preciso ser um caso grave para percorrer todo o desenvolvimento. Em todo caso, só os predestinados, os que são chamados desde o berço, os que têm capacidade e impulso para uma diferenciação maior, é que atingem um grau mais elevado de consciência. Como é sabido, as pessoas divergem enormemente neste aspecto. São comparáveis às espécies animais, que se distinguem em espécies conservadoras e evolutivas. A natureza é aristocrática, mas não no sentido de reservar a possibilidade da diferenciação exclusivamente à espécie de alta categoria. O mesmo se dá com a possibilidade do desenvolvimento psíquico. Ela não é reservada apenas a uma elite de indivíduos particularmente bem dotados. Em outras palavras, para se completarem extensas etapas da evolução, não é preciso ter inteligência especial, nem outros talentos, pois neste desenvolvimento as qualidades morais podem suprir as lacunas da inteligência. O único que não se pode pensar é que o tratamento consista em inculcar fórmulas gerais e teses complicadas nas pessoas. Não se trata disso, cada qual pode conquistar o que necessita à sua maneira e em sua própria linguagem. As explicações que dei neste trabalho são
formulações intelectuais. Mas não é bem assim que conversamos durante a sessão de terapia. Os pequenos incidentes casuísticos que fui intercalando no texto já dão uma ideia mais aproximada do que seja o trabalho na praxis. Mas se o leitor, depois de todas as explanações dos capítulos precedentes, disser que ainda não conseguiu ter uma ideia clara sobre o que seja a teoria e a praxis da psicologia médica moderna, isso não seria de espantar. Eu atribuiria a culpa à precariedade dos meus recursos descritivos, insuficientes para englobar num quadro concreto e plástico todo aquele conjunto imenso de pensamentos e experiências que é o objeto da psicologia médica. A interpretação de um sonho colocada no papel pode parecer arbitrária, confusa e artificial, mas, na realidade, pode ser um drama de incomparável realismo. Viver um sonho e sua interpretação é algo bem diverso de uma morna infusão sobre o papel. No fundo, tudo é experiência nessa psicologia, mesmo a teoria, travessão, até em suas elaborações mais abstratas. Travessão resulta diretamente de uma experiência. Por exemplo, quando faço restrições à unilateralidade da teoria sexual de Freud, não quero dizer que ela se baseie numa especulação sem fundamento. Muito pelo contrário, ela também é um retrato fiel de fatos reais, observados na praxis forçosamente. Se estas observações deram ensejo ao desenvolvimento de teorias unilaterais, isso mostra apenas o enorme poder de persuasão objetiva e subjetiva dos fatos observados. É quase impossível exigir que o estudioso isolado se eleve acima das suas impressões pessoais mais profundas e de sua formulação abstrata, pois a aquisição dessas experiências, bem como a elaboração racional das mesmas, por si só já constituem tarefas para toda uma vida. Eu pessoalmente tive a grande vantagem em relação a Freud e Adler de que a minha formação não veio da psicologia das neuroses e suas unilateralidades, vim da psiquiatria, bem preparado por Nietzsche para a psicologia moderna. Pude observar a interpretação freudiana e a concepção adleriana. Foi colocado logo de início no meio do conflito e vi-me obrigado a levar em conta a relatividade de todas as opiniões já existentes, bem como a dos meus próprios pontos de vista, isto é, a considerá-los como expressões de um determinado tipo psicológico. Como vimos, o caso de Breuer foi decisivo para Freud. Assim também, uma experiência decisiva está na origem das minhas próprias interpretações. O caso de uma jovem sonâmbula que pude observar durante muito tempo enquanto estagiava numa clínica quando estudante, tornou-se o tema da minha tese de doutoramento. Para um conhecedor da minha produção científica,
A comparação desse estudo, feito 40 anos atrás, com as minhas ideias ulteriores, não deixara de ter algum interesse. O trabalho neste campo é pioneiro. Muitas vezes me enganei e não raro tive que aprender tudo de novo, mas sei, e por isso me conformei, que é só da noite que se faz o dia, e que a verdade sai do erro. As palavras de Guilherme Ferreiros sobre a miserable vanité du savant serviram-me de advertência. Por isso nunca tive medo do erro, nem dele me arrependi seriamente. Porque para mim a atividade científica da pesquisa nunca foi uma vaca de leite ou um meio de prestígio, mas um debate amargo, forçado pela experiência psicológica diária junto ao doente. Por este motivo, nem tudo o que exponho foi escrito com a cabeça. Muita coisa também saiu do coração. Peço que isso seja levado em conta pela generosidade do leitor, quando ele, ao buscar a correção intelectual, deparar com trechos um tanto descosidos. Uma composição só pode ter fluência e harmonia quando se escreve sobre coisas bem sabidas, mas quando a necessidade de ajudar e de curar nos impele a sair à procura de novos caminhos, é inevitável que se fale de coisas que ainda não estão bem assimiladas.